Bom, vou criar aqui uma interseção com o Civil 3D. Antes de você criar a interseção, é preciso você estar com alinhamento, projeto geométrico vertical, seção transversal e o corredor criado. Repare que já gerei o terreno, já tenho meu projeto horizontal das duas vias, tenho o vertical também das duas e as seções transversais das duas. Eu deixei a mesma seção para as duas, a única diferença é que a principal tem 3,60 m, enquanto a secundária está com 3 metros. E acabou o pavimento, você tem um meio-fio, uma calçada e um taludezinho. Essa aqui é a minha seção típica, tanto para a principal como para a secundária. Repare que a diferença é só a largura aqui, que é um pouco menor. Então eu vou criar minha interseção. Você aqui na aba Home, você tem aqui a opção de interseção. No Civil 2011 você ainda tem a opção de criar as rotatórias. Ela não vai criar em 3D, ela vai criar só um desenho. Mas eu não vou falar sobre delas agora. Vou criar aqui apenas a interseção. Então cliquei nessa opção, ele vai pedir para selecionar o ponto de interseção. Se eu tiver duas vias cruzando, ele ainda vai fazer uma segunda pergunta, perguntar quem é a via principal. Nesse caso aqui, como ela para no meu alinhamento principal, ele não vai fazer essa pergunta. Ele pediu apenas o ponto de interseção. Selecionei o ponto de interseção, ele vai abrir a janela. Ele pede um nome para criar a interseção. Descrição, se tiver que criar, o estilo que você vai usar. Não vou mexer no estilo. E aqui o tipo de interseção. Repare que nessa primeira, o eixo vai até a parte mais baixa do alinhamento principal. E temos essa aqui, que ela vai manter o eixo das duas no mesmo nível. Eu vou manter a primeira opção. Clico para avançar. Vou para a segunda aba. Nessa aba eu dou os parâmetros de offset, curvas e a declividade, que a gente vai trabalhar. Então essa primeira aqui a gente tem o parâmetro de offset, que seria a largura. A gente clica nela. A gente pode botar o offset como um alinhamento, que vai passar ao lado. Nesse caso a gente não tem nenhum. A gente sabe que no principal a minha pista está com 3,60. Então é importante botar a largura certa, senão vai ficar um bico. E quando a gente clica aqui no valor, ele mostra qual é que vai ser modificado. Se a gente deixasse 3 metros, ia vir com 3,60 no principal, e simplesmente ter um pedaço com 3 metros. Então aí que ficaria o bico. Aqui do outro lado, no lado direito, também temos 3,60. Vamos pôr aqui. E na pista secundária a gente mantém os 3 metros. Ele mostra aqui o lado esquerdo e o lado direito. Quem são? Ele mostra o sentido, né? Está crescendo para cá, então o lado esquerdo é esse aqui e o lado direito é esse aqui. E repare que ele pré-seleciona aonde a gente vai mudar. Clico OK. Aqui os valores de curva. Ele reconhece quais são as curvas. Repare que ele marca aqui na tela quais são as curvas. Ele reconheceu somente essas duas. E aqui que a gente pode selecionar o que a gente quer alterar. O lado, que é o quadrante que ele está usando. O tipo de curva que ele vai usar, circular simples, chanfro. Repare que ele mostra como vai ser a situação. Ou tricentrado. Você também pode selecionar todos os dados aqui. O raio, comprimento, o raio da curva 2 e a curva 3, o raio e comprimento. Vou deixar o circular simples e o raio de 10 metros, conforme o padrão aqui do programa. Clico OK. Nós temos a mesma opção aqui para declividade agora. Igualzinho foi criado para a largura, o offset, né? Podemos criar para a declividade da pista. Vou manter os parâmetros. E novamente os parâmetros aqui. Só que agora o profile, que seria o meu projeto vertical da minha curva da interseção. Ele repara que ele reconhece todas as curvas, né? E os ajustes que eu posso selecionar. Vou manter também novamente o padrão dele e vou clicar OK. Então, definido esses padrões, podemos clicar em avançar e ir para a última aba que a gente tem. Aqui ele vai perguntar se eu quero criar um novo corredor, se eu quero adicionar um corredor existente.
Eu posso, vai fazer parte do corredor principal, um corredor secundário, ou não, quero criar um novo. O terreno que ele vai usar como parâmetro. Se eu quero usar uma biblioteca de assembly, onde estão nossos assemblies, nossas seções típicas. Repare que ele já tem criado uma seção típica. Só que a minha seção, que eu criei aqui no exemplo, ela não tem essa sarjeta, ela tem um meio fio. Eu posso usar isso aqui, mas vai ficar errado, que eu vou ter uma parte vindo com o meio fio e depois simplesmente vai passar para essa sarjeta, vai ficar diferente do que está criado. Então eu tenho que criar cada uma dessas seções. Que nem eu criei seções típicas para meu alinhamento, né, para criar o corredor, eu tenho que criar para cada item desse. Repare, quando eu clico, ele mostra como é a seção e onde ela vai ser. Então eu cliquei aqui na segunda, ele falou que é o meu alinhamento principal inteiro. Então repare que a minha seção inteira do alinhamento principal. Ele vai ser antes da interseção e depois da interseção. Repare esse pedaço. É também do alinhamento principal, só que eu só tenho o meio fio e calçada de um lado, do outro vai ser interseção. E eu tenho que clicar cada um deles. Eu já criei a minha seção típica, estava ali do lado, e eu vou usar elas. Então eu tenho aqui a principal 1, que eu chamei, principal 1. Aqui é a minha seção principal, né? Então, chamar de principal. Aqui eu tenho a principal 3, né? Agora já vem também a da principal, só que eu acabei chamando de secundária 1. Eu escrevi errado, mas não tem problema. Isso aqui é só o nome que eu defini para não me perder. Teoricamente eu teria que chamar de principal 4 para ficar coincidindo com as minhas opções aqui. Aqui é a minha seção secundária completa, que eu chamei de secundária. E falta agora a secundária 3 e 4, que também não está na ordem, teria que ser 2 e 3. Mas como eu chamei isso aqui de secundária 1, essa foi a 3 e 4. Secundária 3 e a secundária 4. Eu clico em criar interseção, ele já vai gerar automaticamente a minha interseção. Então está aqui minha interseção criada. Eu não defini nenhum estilo para ela, por isso está essa confusão de informação. Eu posso criar um estilo. As seções que eu criei foram essas aqui, coincidindo com minha seção principal e secundária, que tem meio fio e calçada. Então criei baseado nelas. Conforme aquela janela que a gente viu anteriormente de criar a interseção, eu criei igualzinho aqui. E está a nossa interseção criada. Vou mostrar ela aqui em 3D para vocês verem. Repare que não tem nenhum bico na interseção, ela criou corretamente, porque os dados foram preenchidos conforme minha seção principal e secundária. Caso não tenha criado corretamente, use o padrão deles, ficaria um pouco diferente. Então formaria os bicos. Se não tivesse deixado os 360, ia ter um bico aqui também, ia ficar um pouco errado, né? Mas está aí, você vê que é bem simples criar a interseção. Então, essa pode ser usada no Civil 2010 como 2011. Lembrando que 2011 ainda tem a opção de rotatória. Só que ele não vai criar um corredor, ele vai apenas criar um desenho. Então é isso. Para criar a interseção, repare que é bem simples, né? E está aí a nossa interseção criada.